Fico muito feliz, né, de estar falando nesse dia, como é um dia especial, né, de Dia das Mães. Quero aproveitar logo, já dar um feliz Dia das Mães a todas essas mulheres maravilhosas, né, mulheres guerreiras nas mãos do Senhor, né? Então, o título da mensagem de hoje é Mães nas mãos do Senhor. Né? Nós vamos ver três histórias, três mães somente que eu separei na palavra do Senhor para trazer aí uma palavra de incentivo, né? Exemplos maravilhosos que tivemos na Bíblia, né? Para a gente seguir, né? Para as mães de hoje e para todos nós, né? Seguimos esse exemplo de fé dessas mulheres, né? A primeira se chama Joquebede. Joquebede, ela era mãe de Moisés, né? Ela era da tribo de Levi. E o texto de Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 2, 3 e o versículo 9, diz assim: e a mulher, que é a Joquebede, concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. Ou seja, aqui já é o versículo 9. Os primeiros versículos 2 e 3 vai dizer que ela deu à luz a Moisés e conseguiu ainda esconder por 3 meses. Esconder de quê? Esconder do Faraó, que estava com uma lei, né, para matar todos os meninos que tivessem nascido de uma certa idade para baixo, porque ele tinha ouvido falar que nasceria um libertador, né? E essa mãe corajosa ainda escondeu por 3 meses. E depois, não podendo mais, porque certamente a criança, né, começou a chorar e a busca, né, por meninos hebreus continuou ainda incessante. Ela então decidiu a partir dali tomar uma atitude de mais fé ainda, mais coragem ainda, que é colocar ele inteiramente nas mãos do Senhor. Porque ela fez um cestinho, colocou o seu filho ali e lançou no rio Nilo. E deixou ver aonde que o rio levaria. E aí a irmã do menino, que era Miriam, ainda pequena, foi seguindo o, o cestinho, né, pela borda do rio, para ver aonde o cestinho pararia. E o cestinho, guiado por Deus, porque quando colocamos nossos filhos nas mãos do Senhor, os nossos filhos são guiados por Deus, né? Essa é a lição que nós precisamos aprender já aqui, né, dessa mulher corajosa chamada Joquebede. Ela decidiu, já não podia mais nas suas mãos fazer aquilo para proteger o seu filho. Ela já não tinha mais o que fazer. Então ela decidiu confiar somente no Senhor. Tirou dos seus ombros, tirou de si a responsabilidade e lançou nas mãos do Senhor. Fez o cestinho, colocou no rio e ficou em casa. Mas a sua irmã, Miriam, a irmã de Moisés, foi seguindo. E Deus foi guiando o cestinho até chegar à filha de Faraó, que estava se banhando. Então, irmãos, a melhor coisa a fazermos é sempre colocarmos os nossos filhos nas mãos do Senhor. Os caminhos é Deus que vai guiar no caminho que Ele tem para cada um de nós. Deus tinha um plano na vida de Moisés, né? E Moisés precisou ser criado com aquele que fazia mal ao seu próprio povo. Olha como que Deus faz as coisas. Foi criado como um príncipe por aquele que queria matá-lo e acabou tendo que criá-lo como sendo quase que avô dele, né? Porque quem pegou foi a filha de Faraó. Então, aí entra o versículo 9, que é o último. Então lhe disse a filha de Faraó, porque aqui
a filha de Faraó, pegou e viu que era um nenenzinho dos hebreus, e aí a Miriam, mais do que esperta, perguntou: quer que eu chame uma ama para amamentar essa criança, uma ama dos hebreus? E a filha de Faraó concordou e disse: então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. Porque aqui Miriam voltou em casa, porque a filha de Faraó concordou, né, de chamar uma ama das hebreias, e ali a Miriam foi usada por Deus, né, muito, muito usada por Deus, tremendamente. Foi em casa, chamou a própria mãe e apresentou a mãe a filha de Faraó, e ela falou: então leva e cria esse menino. Não sabia que era a própria mãe do Moisés. Então Deus devolveu para Joquebede o filho que ela confiou a Deus. É assim que Deus faz. E ela ainda ganhou salário para criar o próprio filho. Veja que, né, que maravilha que Deus faz, né? Essa é uma mãe, um exemplo de uma mãe corajosa que confiou no Senhor. E aí Moisés foi criado até ser desmamado e depois voltou para a mãe de adoção, né? A mãe adotiva, que era a filha de Faraó. E aí ele foi criado no palácio. Então que a gente possa aqui ter esse exemplo dessa mãe corajosa que colocou o seu filho nas mãos do Senhor. A segunda mãe é Ana, a mãe do profeta Samuel. A história dela está em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 11, 27 e 28. No versículo 11, diz assim, ó: e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então aqui Ana não tinha filhos, ela tinha uma outra mulher que também era mulher do seu marido, Eucana, tinha duas mulheres, Ana e a Penina. A Penina tinha filhos e a Ana não tinha filhos. Então a Ana faz um voto ao Senhor e diz: se o Senhor me der um filho homem, eu entrego de volta para o Senhor. E ele vai ficar com o Senhor para sempre. Ou seja, ela queria também, claro que ela queria uma criança para si, mas ela estava tão desesperada por isso, que ela fez um voto que ela nem ficaria com a criança. Ela dava para o Senhor de volta essa criança, mas pelo menos ela também ficaria fora, livre da vergonha de ser estéril. Então o Senhor ouviu a sua oração e concedeu o desejo do seu coração. E aí no versículo 27 diz assim, ó: por este menino orava eu, quando ela voltou ao templo, para cumprir aquilo que ela orou e votou ao Senhor, de deixar o menino depois de desmamado para ser criado no templo pelos sacerdotes. E aí ela diz: por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entregarei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Olha que exemplo, né, de Ana, né? Pediu um filho ao Senhor, ele a deu. Ana ofereceu de volta ao Senhor, né? E Samuel cresceu no templo toda a sua vida. Conhecemos ali a história de Samuel, né? Que Deus o chamou ainda criança. Deus se apresenta a ele e diz: Samuel. Ele vai até o profeta Eli, para saber se o profeta Eli o tinha chamado. E o profeta diz: não, não chamei. Ele faz isso por umas 3 vezes. O curioso é que o Senhor não diz para ele no meio do caminho, na terceira ou na segunda vez: não, Samuel, sou eu, o Senhor, que estou te chamando. Não vai lá falar com ele de novo, não. O Senhor não faz isso. O Senhor espera que nós atentemos a sua voz, né? Ele chama e espera que a gente reconheça a sua voz. Então, o profeta Eli, que tinha mais experiência com Deus, falou: da próxima vez que você ouvir essa voz te chamar, diga: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. E assim foi, e sabemos quem foi o grande profeta Samuel, né? Que ungiu o rei Davi. Ele era o profeta que passou
para a monarquia e fez toda essa ligação. O profeta Samuel, um homem usado pelo Senhor. Então a sua mãe, Ana, uma corajosa serva do Senhor, fiel, que entregou de volta para o Senhor aquilo que o Senhor tinha dado para ela. Então, um ato de coragem, um ato de fidelidade, né, de amor, né, pela causa do Senhor, e sabendo que ele estava fazendo o melhor para o menino Samuel, né? Que a gente também possa pegar esse exemplo e colocar nossos filhos nas mãos do Senhor para sempre, para que o Senhor cuide dos nossos filhos. Agora, para encerrarmos, temos a última mãe que eu escolhi. Não poderia deixar de falar dela, né? Maria, a mãe de Jesus, a mãe do nosso Salvador, né? A história desse nascimento está descrita em Lucas, capítulo 1, versículo 30 e o versículo 38, que eu escolhi. Disse assim, ó: disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Aí o versículo 38. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Veja que o anjo vem, se apresenta, diz agraciada, faz a proposta, dizendo que Deus queria que ela servisse de vaso para receber Jesus, o Salvador do mundo, e ela simplesmente aceita essa missão. Nesse meio tempo ela pergunta: como que eu vou ter? Porque eu sou virgem, não tenho marido, eu sou noiva ainda. E aí o anjo explica: não virá sobre ti o poder do Espírito Santo e você conceberá. Mas ela com certeza sabia das consequências. Mesmo assim, eu coloquei escrito aqui, ela se sujeitou à vontade de Deus, mesmo sabendo que seria desprezada pela sociedade daquela época, muito mais rígida que hoje, né, por ser mãe solteira. Ela poderia perder o seu noivo José, porque ele pensaria que ela teria traído ele, né? Porque teve que Deus aparecer em sonho para José para dizer que o que estava em Maria era do Espírito Santo. Mas Deus não fez isso com cada morador de Israel para dizer o que está em Maria é do Espírito Santo. Não, todos viram Maria solteira, ainda noiva, não tinha ainda se juntado a José, seu marido, seu futuro marido, mas já apareceu grávida. Imagina essa situação, né? Deus não explicou isso para a sociedade. E Maria sabia dessa consequência. Ela poderia ser apedrejada por adultério, porque já tinha um compromisso de casamento com José. Mas José teria que denunciá-la para isso, né? E a Bíblia diz que José, sendo justo, quis sair secretamente para que ele não precisasse denunciar Maria, né, por amor a ela. Então, lá o anjo avisa José que o que está nela é do Espírito Santo. Por fim, ela veria o seu filho ser torturado e morto numa cruz. Isso tudo ela aceitou, né, porque ela queria sujeitar a sua vontade à vontade do Senhor, né? Nada foi impedimento para que Maria rejeitasse a proposta do Senhor, porque foi só ela dizer assim, ó: cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Aí a Bíblia diz: e o anjo ausentou-se dela. Porque Deus não força nada, Deus não força ninguém a nada. Deus vem e pergunta o que você quer fazer para ele. Eu tenho essa proposta para você. Mas ela precisou dizer: eis-me aqui, eu estou disposta a assumir essa grande obra, né, que é ser mãe do Salvador do mundo, né? Então essa grande mulher, Maria, teve um papel maravilhoso na história, que foi de trazer o nosso grande Senhor e Salvador Jesus Cristo a esse mundo. Então que você, mãe, se inspire tanto na Joquebede com a sua coragem, tanto na Ana com a sua fé, o seu pedido, o seu voto, quanto em Maria para ter a sua obediência ao Senhor, né?
Que Deus possa abençoar a cada uma de vocês, tanto hoje como um Dia das Mães, quanto a qualquer outra mulher que ainda não seja mãe, né? Está também inserida nessa mensagem de fé, de coragem e de obediência. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Mais um feliz Dia das Mães aí. Que Deus possa estar cada vez mais colocando sobre vocês a sua graça. Que Deus abençoe. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Paz a todas vocês e a todos que ouvem essa mensagem.